8 demônios que aparecem na Bíblia e nos textos do período. Quem eram? O que fizeram? E o que aconteceu com cada um deles? 1. Lúcifer. Lúcifer é provavelmente o nome mais famoso desta lista, e também o mais mal compreendido. A palavra aparece uma única vez na Bíblia canônica, em Isaías, capítulo 14, versículo 12. No original hebraico, a palavra é Elu ben Shachar, filho da aurora ou estrela da manhã. A tradução latina da Bíblia, a Vulgata, traduziu esse nome como Lúcifer, que em latim significa literalmente portador de luz. O problema é que o contexto original de Isaías 14 não é uma descrição de Satanás. É um poema de escárnio contra o rei da Babilônia, descrevendo sua queda do poder como a queda de uma estrela do céu. A identificação de Lúcifer com Satanás veio depois, gradualmente, ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, a partir de uma leitura de Lucas 10:18, onde Jesus diz ter visto Satanás cair do céu como um relâmpago. O que a Bíblia diz sobre o fim de Lúcifer está em Apocalipse capítulo 20, versículos 10. Depois do milênio, o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para sempre. O portador de luz termina no lugar de maior escuridão. E o nome que carrega a luz é a ironia mais cruel da história bíblica. 2. Beelzebul. Beelzebul começou como um deus filisteu. O nome original era Baal-zebul, Senhor da residência exaltada ou Senhor das alturas, nome de honra para a divindade de Ecrom. Os israelitas, em sinal de escárnio, alteraram o nome para Baal-zebub, Senhor das moscas, uma zombaria deliberada. É exatamente esse nome que aparece em 2 Reis, capítulo 1, quando o rei Assias manda consultar Beelzebul de Ecrom depois de cair do andar de cima do palácio. Elias intercepta os mensageiros e profetiza a morte do rei. No Novo Testamento, Beelzebul aparece como um nome que os fariseus usam para acusar Jesus de expulsar demônios pelo poder do príncipe dos demônios. Jesus responde com o argumento de que um reino dividido contra si mesmo não pode permanecer de pé. A discussão sobre se Beelzebul e Satanás são a mesma entidade ou hierarquias diferentes nunca foi resolvida com precisão na Bíblia. O que é claro é que o nome foi progressivamente elevado de deus local filisteu a príncipe das trevas no imaginário cristão. O fim de Beelzebul não é descrito separadamente do fim de Satanás. Se são a mesma entidade, o lago de fogo. Se são diferentes, a Bíblia não especifica. 3. Azazel. Azazel aparece no Antigo Testamento de uma forma que não é imediatamente reconhecível como demônio. Em Levítico, capítulo 16, o ritual do dia da expiação envolve 2 bodes. Um é sacrificado a Deus, o outro, o bode expiatório, tem os pecados do povo confessados sobre ele pelo sumo sacerdote e é enviado para o deserto para Azazel. A questão que divide os estudiosos desde então é: o que é Azazel? Uma região desértica, um abismo ou uma entidade espiritual a quem os pecados são devolvidos? O livro de Enoque resolve a ambiguidade sem hesitar. Azazel é um dos principais anjos caídos. Foi ele quem ensinou aos humanos como fazer armas de guerra e como usar cosméticos e joias para a sedução. No julgamento descrito em Enoque, Azazel é acorrentado mãos e pés por Rafael e jogado numa caverna de pedras afiadas no deserto de Dudael, onde permanece na escuridão até o dia do julgamento final, quando será lançado no fogo. A sentença de Azazel em Enoque é específica. Toda a culpa da humanidade será atribuída a ele, porque foi ele quem ensinou o pecado antes de qualquer outro. O bode que era enviado ao deserto no dia da expiação carregava os pecados de volta para quem os ensinou. Era uma devolução. 4. Abaddon, Apollyon. Este é um dos poucos demônios que a Bíblia descreve com detalhes físicos. Abaddon aparece em Apocalipse capítulo 9, versículos 11. É o anjo do abismo, o rei dos gafanhotos infernais, liberados quando o 5º anjo toca a trombeta no fim dos tempos. O texto dá 2 nomes, Abaddon em hebraico e Apollyon em grego. Ambos significam a mesma coisa, destruição, perdição, o destruidor. A descrição dos gafanhotos que lidera é uma das mais visualmente perturbadoras de todo o Novo Testamento. Tinham rostos humanos, cabelos de mulher, dentes de leão, couraças de ferro, caudas de escorpião com ferrões.
Seu som era como o de carros de guerra em batalha, e tinham ordem de não matar, apenas de atormentar por 5 meses os homens que não tinham o selo de Deus na testa. O tormento seria tão intenso que os homens desejariam morrer, mas a morte fugiria deles. Abaddon não aparece com esse nome em nenhum outro lugar do Novo Testamento, mas o conceito do abismo aparece como o lugar de confinamento de demônios em múltiplos textos do período. O fim de Abaddon não é descrito separadamente. O que Apocalipse mostra é que o abismo do qual ele é rei será selado após o milênio e depois lançado no lago de fogo junto com tudo o que contém. 5. A Legião. Este não tem um nome próprio, é uma descrição. Em Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 8, Jesus encontra um homem na região dos Gerasenos, que vivia entre os túmulos, que não conseguia ser contido por correntes, que gritava dia e noite e se cortava com pedras. Quando Jesus pergunta o nome ao espírito, a resposta é legião, porque somos muitos. Uma legião romana tinha entre 4.000 e 6.000 soldados. O texto está usando um termo militar preciso para descrever a escala da possessão. O que acontece em seguida é um dos episódios mais perturbadores dos evangelhos. A legião suplica a Jesus que não os mande para o abismo e pede para entrar num rebanho de porcos. Jesus permite. Os porcos, cerca de 2.000, correm pelo barranco e se afogam no mar. Há uma ironia histórica aqui que o leitor do primeiro século captaria imediatamente. Uma legião de espíritos imundos habitando porcos, animais imundos para os judeus, destruída no mar, o mesmo destino do exército egípcio no Êxodo. A legião não foi destruída, foi mandada para os porcos e de lá para o mar. O que aconteceu depois, o texto não diz. O que o texto diz é que o homem que estava possuído foi encontrado depois sentado, vestido e em perfeito juízo. 6. Lilith. Lilith aparece uma única vez na Bíblia canônica, em Isaías capítulo 34, versículo 14, numa descrição do julgamento de Edom, onde criaturas selvagens e espíritos habitam as ruínas. A palavra hebraica usada, Lilith, foi traduzida de formas diferentes dependendo da versão: coruja da noite, demônio noturno, bruxa da noite. A ambiguidade da tradução reflete a ambiguidade da própria figura. Na tradição judaica extracanônica, o Talmud, o alfabeto de Ben-Zira e outros textos medievais, Lilith é desenvolvida como a primeira mulher de Adão, criada ao mesmo tempo que ele e do mesmo barro, não da costela. Ela se recusa a ser subordinada, abandona o Éden e se torna um demônio noturno associado à morte de bebês e à sedução de homens dormentes. Essa tradição não está na Bíblia canônica, mas é antiga o suficiente para ter influenciado séculos de iconografia e teologia popular. O fim de Lilith não é descrito em nenhuma fonte com clareza. A tradição judaica a coloca como uma entidade permanente, uma força que continua operando nas margens do mundo humano sem resolução narrativa clara. É o único ser desta lista sem um fim registrado, o que a torna, de certa forma, a mais perturbadora de todas. 7. Asmodeu. Asmodeu é o demônio mais bem desenvolvido narrativamente de toda a Bíblia. Ele aparece no livro de Tobias, canônico para católicos e ortodoxos, apócrifo para protestantes e judeus, e tem uma história completa com começo, meio e fim. Asmodeu estava obcecado com Sara, filha de Raguel. Toda vez que ela se casava, ele matava o marido na noite de núpcias, antes que o casamento fosse consumado. 7 maridos, 7 mortes. Sara estava desesperada. O anjo Rafael, disfarçado de humano, acompanha Tobias na jornada até Sara. Ele ensina a Tobias como afastar Asmodeu, queimar o fígado e o coração de um peixe, cujo cheiro o demônio não suporta. Na noite do casamento, Tobias queima os órgãos do peixe. O cheiro afasta Asmodeu até o Egito. Rafael persegue o demônio até lá e o amarra. É um dos raros casos na Bíblia de um demônio sendo literalmente capturado e acorrentado por um anjo como resultado direto da obediência de um humano às instruções divinas. O livro de Enoque identifica Asmodeu com os anjos caídos, que se uniram às mulheres humanas, o que daria contexto à sua obsessão com Sara.
O demônio que matou 7 maridos foi derrotado pelo cheiro de peixe queimado e acorrentado no Egito por um anjo. Não há queda mais humilhante nesta lista. 8. O anjo do abismo. O dragão. O último demônio desta lista não tem nome próprio na Bíblia. Tem títulos. Apocalipse capítulo 12 descreve um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. É identificado explicitamente no versículo 9 como a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, o enganador de todo mundo. A narrativa de Apocalipse traça a trajetória completa desse ser de uma forma que nenhum outro texto bíblico faz com tanta clareza. Primeiro, a guerra no céu. Miguel e seus anjos combatem o dragão. O dragão e seus anjos são derrotados e lançados para a terra. Não há mais lugar para eles no céu. Segundo, a perseguição na terra. Lançado para a terra, o dragão persegue a mulher e sua descendência, interpretada pela tradição como Israel, a Igreja ou ambos. Terceiro, o milênio. Um anjo desce do céu com a chave do abismo e uma grande corrente. Prende o dragão por 1000 anos, sela o abismo sobre ele. Quarto, a soltura. Depois dos 1000 anos, o dragão é solto por um breve período, reúne as nações para a batalha final e é destruído por fogo que desce do céu. Quinto, o fim definitivo, lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para sempre. É a única narrativa desta lista com 5 atos completos, e o último ato, para sempre, é o que encerra não apenas essa história, mas toda a narrativa bíblica sobre o mal. 8 demônios. Alguns com nomes antigos que vieram de outras religiões e foram reinterpretados. Outros com histórias completas de origem, ação e queda. Outros com fins descritos em detalhe apocalíptico. O que conecta a todos eles não é o poder, é a limitação desse poder. Cada um age dentro de limites que não escolheu. Azazel acorrentado no deserto. Asmodeu derrotado por peixe queimado. A legião suplicando permissão para entrar em porcos. O dragão sendo preso por um anjo com uma corrente. A Bíblia não descreve o mal como uma força equivalente ao bem em poder ou permanência. Descreve como uma força que age dentro de uma permissão que não controla e que tem um fim que não pode evitar. E o fim de todos eles, de formas diferentes, em tempos diferentes, é o mesmo lugar.